vergonha de ser branco. Não, gente, eu não tenho vergonha de ser branco. Até porque nem branco eu sou. Eu só comecei desse jeito para que você perceba que na nossa sociedade essa frase nem faz muito sentido. Mas esse é um tema que foi muito fortemente levantado nas últimas semanas e a gente precisa debater porque ele está intimamente ligado com a vergonha. Bem, como provavelmente vocês já devem perceber, esse vídeo não vai ter aquela pegada mais engraçada e enérgica dos vídeos das semanas anteriores, porque esse é um vídeo com uma pauta muito séria. Quero já adiantar que eu não estou levantando nenhuma bandeira política, nem bandeira de esquerda nem de direita, mas um assunto que é importante de ser conversado. Estou aqui com alguns assuntos para a gente debater e conversar e ver o preconceito da ótica da vergonha. Bem, para a gente começar, roda a vinheta. Fala galera, meu nome é Gisdel Neto, o Sem Vergonha. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Sem Vergonha, o canal que te ajuda a despertar o seu lado sem vergonha. Primeiramente, para começar, clica aí nas nossas redes sociais, me segue aí no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. A gente está presente em todas as redes. Segue aí na que você mais gosta e curte já esse vídeo, porque me ajuda bastante quando você curte e você compartilha. O YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, a rede que você estiver assistindo, ela entrega muito mais. Bem, como você já deve imaginar, o tema de hoje é sobre preconceito. Quem me conhece sabe que eu sempre gosto de começar pelo conceito. Então vamos descobrir o que é o preconceito. Bem, no conceito que eu peguei aqui no dicionário, eu vou ler para vocês, diz assim: preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Bem, pelo conceito que a gente acabou de ler, preconceito nada mais é do que um conceito preconcebido. A gente viveu aí nessas últimas semanas uma fatalidade que aconteceu lá nos Estados Unidos e que muitos de vocês provavelmente acompanharam o caso de Lloyd. E eu comecei o vídeo de hoje falando uma frase que ela é até estranha na nossa sociedade. E por que ela não faz muito sentido? Porque o preconceito começa quando eu pré-julgo alguém ou alguma coisa com uma qualidade que normalmente é negativa em relação ao que eu considero que é bom. E é um fato que nós vivemos numa sociedade em que tem um preconceito velado e muitas vezes expostos contra algumas classes. Eu separei aqui alguns tipos de preconceito que a gente vivencia no nosso dia a dia. Bem, um primeiro preconceito, que é o que a gente vivenciou aí, é o preconceito de raça, que é quando a gente pré-julga ou coloca valor sobre uma pessoa por conta da cor da sua pele. O preconceito de sexo ou gênero, que é quando a gente atribui valor a alguém pelo sexo ou gênero que ele tem. De classe social, que é quando a gente coloca o valor sobre alguém por quanto ele possui ou a qual classe ele pertence. Preconceito de religião. Tem vários outros tipos de preconceito que a gente pode colocar aqui, mas eu coloquei esses aí a princípio. Em tese, nós todos somos iguais, mas no meio da sociedade que a gente vive, parece que algumas pessoas elas já nasceram com alguma posição de vantagem, ou parece que algumas pessoas elas nasceram devendo em relação a outras. Entenda que aqui eu não estou querendo tirar o mérito de ninguém, mas é um fato que para algumas pessoas atingirem alguns patamares precisam se esforçar um pouco mais, porque elas precisam fazer algo a mais para poder demonstrar o seu valor. Se a gente fosse aqui conceituar um indivíduo que veio à sociedade, ele veio ao mundo não devendo absolutamente nada em relação a ninguém e que ele só precisa construir a partir do zero. Como seria esse indivíduo? Entre homem e mulher, eu acredito que a maioria de vocês vai concordar comigo que ele seria um homem. Se a gente fosse colocar aqui a cor da pele, eu acho que a maioria de vocês concordaria comigo que ele seria branco. Se a gente fosse colocar aqui em que região, em que parte do mundo ele nasceria, acho que a maioria de nós concordaria que ele nasceria na Europa. Mas não em qualquer parte da Europa. Nos países que tem mais destaque, ele nasceria na Alemanha, na França, na Itália, Inglaterra. E quando a gente começa a colocar esse tipo de valor sobre as pessoas pelos que elas aparentam, a gente está colocando outras classes de pessoas como inferiores a ela. E é aí onde nasce o conceito de vergonha. Vamos falar aqui o que preconceito e vergonha tem um a ver com o outro. Eu sei que a gente já estudou aqui esse conceito várias vezes, mas eu vou voltar com ele. O que é vergonha?
Vergonha é um sentimento de inadequação, de não pertencimento, de imerecimento. É um sentimento de medo, de desconexão. A vergonha muitas vezes é desenvolvida justamente por conta de rótulos e pressão social. E o que é o preconceito senão uma série de rótulos que é colocada sobre o indivíduo? E numa sociedade onde a gente começa a valorizar pessoas pelo que elas têm, a gente gera vergonha em pessoas, ou seja, sentimento de inadequação, imerecimento, apenas porque elas têm menos, ou porque elas têm uma cor diferente, ou porque elas têm gêneros diferentes, ou porque elas pertencem a religião diferente, ou porque elas moram em regiões diferentes, ou por tantas outras coisas que a gente coloca como diferença que não necessariamente diz respeito ao valor que uma pessoa tem. E aqui a gente gera a primeira grande consequência da vergonha, o medo. No momento que a gente sente vergonha, a gente sente um medo enorme de sermos ridicularizados, diminuídos ou de sermos incapazes, sermos considerados inadequados. A gente sente medo de ter revelado uma parte de nós que não vai ser aceita pelas pessoas. Temos medo de que as pessoas não vão nos aceitar por quem nós somos. Muitas vezes a gente nem quer atender aquelas expectativas. A gente nem quer viver conforme aquelas pessoas esperam que a gente viva. Mas mesmo assim, deixamos de ser quem somos e passamos a viver aquilo que a gente não quer viver para atender expectativas de outras pessoas. Já é muito ruim quando a gente precisa mudar alguma coisa que a gente pode mudar, como um hábito, uma roupa, corte de cabelo. Quando a gente faz isso, a gente deixa de ser autêntico, mas a gente ainda pode mudar. E quando a gente não pode mudar? A gente não pode mudar a cor da pele, a gente não pode mudar o sexo, não de modo natural. Até podemos mudar o lugar onde a gente mora, mas não podemos mudar o lugar de onde nascemos. Essas comparações geram na gente um sentimento de extrema inadequação e uma impossibilidade de mudar. Depois do medo vem a recriminação. Muitas vezes as pessoas que estão passando por um processo de vergonha por não se aceitarem, elas começam a se recriminar e se culpar. É possível que algum de vocês que esteja me assistindo e pertença a algum desses grupos que aqui foi mencionado já tenha se culpado pela cor da sua pele, pelo seu gênero, pela classe social que pertence, pela região que nasceu, pelo seu corpo. Se você que está me assistindo nunca passou por isso, mas já reforçou em alguém, tenta agora se colocar no lugar dessa pessoa, imaginar como ela se sentiu. Às vezes esse sentimento é tão forte que se transforma em raiva, raiva de si mesmo, às vezes raiva dos pais, raiva dos filhos, raiva de quem está perto da gente. Isso atrapalha a autoestima da pessoa, atrapalha os relacionamentos da pessoa, atrapalha os resultados que essa pessoa vai ter na vida. Cara, quando as pessoas chegam nesse nível, elas começam a implodir emocionalmente. Elas começam a silenciar e entrar cada vez mais dentro de si mesmas. A vergonha produz sentimentos dolorosos de raiva, medo, crítica, autocrítica. A maioria das pessoas só consegue ter 3 reações: fugir, paralisar ou lutar. E eu não estou falando de uma luta positiva, de lutar contra a vergonha, mas é lutar contra as pessoas que a cercam. E a gente chega no último estágio, que é a desconexão total. Quando a pessoa chega nesse estágio, ela se sente diminuída, rejeitada, indigna, inferior. E ela se torna muito séria quando as pessoas começam a se isolar. E quando eu falo de isolamento, eu não estou falando da sensação de estar só ou sensação de solidão. Uma pessoa descreveu esse sentimento como: o sentimento mais aterrorizante e destrutivo que se pode experimentar é o isolamento psicológico. Não é o mesmo que estar sozinha. É a sensação de estar excluído de qualquer possibilidade de conexão humana e de ser incapaz de mudar a situação. Então imagina alguém que ela se sente isolado psicologicamente. Ela sente como se estivesse sozinha e que ninguém pode mudar aquela situação, que ninguém quer mudar aquela situação e que ela é incapaz de mudar aquela situação para sempre. Pessoas que chegam nesse nível podem desenvolver diversos comportamentos autodestrutivos como automutilação, distúrbios alimentares, vícios, violência e até suicídio. E a única forma de reverter esse tipo de situação é através da empatia. Cara, empatia é a capacidade da gente enxergar o que a pessoa está passando com os olhos dela. É não emitir juízo de valor. É compreender o sentimento dos outros. E o principal, comunicar essa compreensão. As pessoas elas precisam sentir que elas estão sendo compreendidas
e que você se importa com o que ela sente. E da mesma forma que a pessoa que passa pelo sentimento de vergonha, ela sente medo, recriminação e desconexão, para se libertar desse sentimento, ela precisa de coragem, compaixão e conexão. Quando eu digo de coragem, não estou falando da coragem no sentido de bravura. No original, coragem, ela vem do radical cor, que significa coração. Então, coragem é ter a possibilidade de expressar tudo aquilo que vem do fundo do coração. É ter a possibilidade de ser quem realmente é. De se expressar por ser quem é de verdade. É aceitar a sua essência. O segundo processo é de compaixão. Compaixão, ela vem dos radicais com e pati, que significa sofrer com. Então, a pessoa que ela sofre a vergonha, precisa que nós demonstremos para ela que a gente entende o sofrimento dela e que a gente sofre junto com ela. Que a gente se importa com ela. Que a gente aceita ela. Que a gente tem tolerância. E tolerância não significa concordar ou aceitar tudo. Significa apenas respeitar as diferenças. Significa amar. E no último estágio, ela sente conexão. Ela sente que mesmo ela sendo diferente, ela é aceita. Então, no mundo de preconceitos, o que a gente precisa ter é muita empatia. O preconceito sempre vai gerar a sensação de desconexão. E o que nós precisamos demonstrar para acabar com isso é que nós nos importamos e queremos que essa desigualdade acabe. Hoje não vai ter tarefa para casa, mas eu quero pedir uma coisa para você. Coloca aqui nos comentários, aqui embaixo. Você já sofreu algum preconceito? Se sim, qual? Coloca aqui também como você acredita que nós podemos nos unir para acabar com todo tipo de preconceito. E um convite que eu quero colocar para você também é, escreve aqui embaixo uma mensagem que você deixaria para uma pessoa que já sofreu algum preconceito. Vamos demonstrar empatia, compaixão, amor para essas pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Curte aí o vídeo, compartilha. Vamos espalhar a mensagem do amor.